O que a gente pode aprender com a segunda semana de testes de pré-temporada, dessa vez no Bahrein? Tô gravando esse vídeo na sexta-feira, pouco mais de uma hora depois dos testes do Bahrein terem finalizados. Eu tava lendo algumas coisas, estudando um pouco mais, principalmente sobre as coisas que a gente pôde observar nesse terceiro dia, já que, obviamente, os outros 2 dias eu já tinha estudado, daí eu precisei ler um pouco mais sobre o que a gente pôde observar nesse terceiro dia e pegar também e esperar os comentários que vocês enviaram para poderem participar aqui do vídeo. E, cara, estes testes no Bahrein, eles serviram para confirmar algumas coisas que a gente já sabia que estavam acontecendo desde Barcelona e desde antes de Barcelona, mas trouxeram algumas coisas diferentes, especialmente sobre como que os pilotos vão ter que pilotar esses carros em 2026, e apresentou um problema que a gente não tinha percebido antes em relação à Ferrari. Eu vou conversando, vou mostrando para vocês ao longo de todo o vídeo, mas estes testes mostraram algumas equipes que estão tendo alguns problemas que não deu para identificar em Barcelona, mas ficou claro agora no Bahrein e confirmou algumas coisas que a gente tinha expectativa. A gente vai falar tudo agora, bora pro vídeo. Eu tive que parar a gravação e voltar agora. Se tiver alguma coisa, questão de iluminação ou posição diferente, vocês já sabem o porquê. Mas agora sim, vamos falar dos testes. Para começar, eu acho que esse não tem como não comentar o que tá acontecendo com a Aston Martin, tá ligado? Acho que não tem como deixar, como não falar do que tá acontecendo com a Aston Martin, porque é no mínimo desesperador o que tá acontecendo com a Aston Martin, e não necessariamente por conta do carro, mas por conta do motor Honda, né? Que ficou muito claro, especialmente depois que o Lance Stroll veio a público e falou que a Aston Martin estaria de 4 a 4 segundos e meio mais lento que os líderes. Obviamente, né? Não tá querendo dizer ao resto do pelotão, mas ainda assim, se você tá 4 segundos e meio dos líderes, você também não tá muito bem comparado ao resto do pelotão. O ponto principal, que é mais falado disso, é a questão do próprio motor Honda, que não tá bem. A verdade é que o motor Honda não está bem. Segundo alguns rumores, eu já conversei com vocês, já tinha falado, acho que nos próprios testes, do vídeo dos testes de Barcelona eu cheguei a comentar, mas já tinha os rumores trazidos pelo The Race de que o motor Honda, ele tá muito atrás do resto. Em vários quesitos, mas especialmente a questão da bateria, que é muito importante. A gente vai falar quando eu explicar o problema da Ferrari. No segmento que a gente vai conversar sobre a Ferrari, eu vou explicar um pouco sobre a questão da bateria. E não que a Ferrari esteja atrás em bateria, mas tem um problema ali que afeta a questão da bateria e isso pode atrasar bastante a Ferrari na temporada. Então assim, um mínimo detalhe, uma mínima vírgula fora da curva na questão das baterias desses motores, porque a gente tá falando de um motor que 50% da potência vem da parte elétrica, é algo desastroso. E a bateria do motor Honda tá muito atrás do resto. Segundo o que vem sendo falado, nos rumores ali trazidos até pelo The Race, ele tá muito atrás do resto. Isso significa que, então, o motor da Honda tem muita potência, está com muito menos potência. Nossa, não tô conseguindo falar nesse começo de vídeo. Eu saí aqui antes da gravação, depois da introdução eu saí, voltei e me distraí todo. Mas o motor Honda, ele está muito atrás, ele está perdendo muita potência e ele está com vários problemas. E isso é preocupante, cara, porque você está falando de um projeto que tinha tudo para dar certo. Você deu carta branca pro Adrian Newey fazer o que quisesse com o carro. Pra ele pegar esse carro e construir do jeito que ele quisesse, então entregam essa bomba para ele. Realmente, assim, o Alonso não serve para pilotar o motor Honda, cara. A Honda tá fazendo isso de propósito, não é possível, velho. Tem um comentário aqui até do Chrono Trap TV. Alonso deve estar gritando mentalmente GP2 Engine após pilotar Aston Martin. Como eu falei nos shorts que eu postei ontem, não é GP2 Engine, ele já está gritando GP3 Engine. Segundo alguns rumores que vêm sendo falados de um comentarista espanhol, me fugiu o nome, nos shorts eu falo o nome dele, mas segundo esse comentarista espanhol, depois que o Alonso deu as voltas no carro, ele saiu do carro e de raiva pegou as luvas dele, tipo, arrancou as luvas e jogou no chão, tipo, de raiva. E era uma parte que não estava sendo televisionada e não tinha câmeras ali nos boxes da Aston Martin. Mas daí a gente tem que acreditar ou não no que vem falado pra gente por esse comentário espanhol. Cara, é uma parada. É realmente preocupante. O buraco que a Aston parece estar é muito maior do que a gente acreditava. Não tô necessariamente, talvez, até dizendo que vai ser o último colocado, que realmente está 4 segundos e meio, às vezes também é um exagero, né? O piloto tá esperando uma coisa, chega no carro, o carro é ruim, daí a frustração faz a gente falar coisas que a gente não necessariamente quer falar. Todo mundo já passou por um momento na vida que se frustrou com alguma coisa e falou coisa sem pensar, sabe? Tipo, isso aqui tá ruim, mas daí você tá frustrado, você vai falar que tá muito pior do que tá realmente, só porque você só quer falar, sabe? Só quer soltar pra fora. Todo mundo já passou por isso.
Então eu não duvido que possa ser isso o comentário do Stroll também, sabe? Nossa, aquele momento de raiva, nossa, tá tudo ruim. Ah, como que tá o carro? Uma bosta. 4 segundos e meio fora, sabe? No final das contas, quando começar as corridas, não acho que vai estar 4 segundos e meio atrás do resto. Mas, ao que aparenta, não vai ser um carro muito bom mesmo. E a gente tem mais um comentário do José Pablo ATL aqui. Eu só sei de uma coisa, o Alonso vai pilotar mais alguns anos, impossível de se aposentar esse ano com esse carro. E assim, como eu falei, é inacreditável, cara. Alonso e Honda não podem ficar juntos. São duas coisas que não podem se juntar, não podem ocupar o mesmo espaço, que vai dar errado. É inacreditável, velho. A Honda vinha fazendo um motor campeão pra Red Bull, um motor capaz de ajudar a Red Bull a ser campeã mundial, mais de uma vez. E daí chega na vez de fornecer o carro do Alonso e vira essa bomba de novo que nem era com a McLaren. Cara, eu não sei se tem alguma coisa, não sei se o pessoal lá da Honda odeia o Alonso por algum motivo, sabe? Eles sentam numa mesa redonda e falam, galera, é o seguinte, a gente vai fazer um motor muito foda, então alguém de nós ali, a gente vai chamar um do time de vendas, vai ligar lá pra Aston Martin, só no meme, e vamos falar, ô Aston Martin, tudo bem, galera, sabe? Então a gente vai fechar o contrato com a Red Bull, não vamos mais seguir com a Red Bull não, sabe? Não estamos gostando da parceria, vocês estão precisando de um motor? Ó, a gente fez o motor campeão deles. Eles fecham esse acordo com a Aston Martin, daí o pessoal volta lá pra mesa redonda e fala, pronto, conseguimos fechar um acordo com eles, agora pode queimar a fábrica e entregar a pior bomba que vocês conseguirem pra Aston Martin. Só pra ferrar o Alonso. Alguém lá dentro da Honda torce muito pro Kimi Raikkonen e quer se vingar por 2004. Ou alguém... por 2004 não, por 2005. Ou alguém lá dentro torce muito pro Schumacher e quer se vingar por 2006. É a única explicação. É realmente a única explicação. Bom, depois desse desabafo todo em relação ao Aston Martin, porque realmente a situação tá complicada, a gente vai falar um pouco sobre uma guerra clássica, que é recente, mas que já virou clássico na Fórmula 1, que é Mercedes e Red Bull. Mercedes estava em baixa nesses últimos anos, né? Não estava conseguindo ter o mesmo patamar que a Red Bull entregava para o Verstappen disputar os títulos. Então essa rivalidade deu uma amornada, mas parece que ela pode voltar em 2026, pelo menos nos bastidores. Isso porque nesses testes de pré-temporada a gente já teve algumas trocas de farpas tradicionais entre Red Bull e Mercedes. Mesmo sem o Christian Horner lá, eles continuam tretando um com o outro. Por quê? Bom, basicamente nesses 3 dias a gente teve uma série, uma novela completa acontecendo, e tudo isso começou porque antes da gente chegar nos testes aqui no Bahrein, já se tinha esse rumor de tudo que tá falando, né? Você já sabe muito bem do que eu tô falando, que é a brecha do motor da Mercedes, que eles descobriram uma forma lá de fazer a taxa de compressão ser 18/1, sendo que permitida 16/1 na medição fria, e eles descobriram uma forma de fazer ser 18/1 quando o motor tá quente. Beleza, tá passando, né? Pode haver ou não uma mudança. Ao que tudo indica, a FIA pode pressionar, as equipes podem pressionar a FIA por uma mudança, mas que não seria antes da Austrália, porque provavelmente seria impossível de fazer uma alteração até lá, mas pode acontecer uma mudança até em algum momento da temporada, e tem que ver como é que vai acontecer, mas provavelmente a gente vai chegar na Austrália com a Mercedes tendo sim o melhor motor por conta desse truque que eles descobriram. Agora, o fato principal é, começou esses testes aqui no Bahrein, de repente saiu um Toto Wolff na mídia, sem pretensão nenhuma, do nada. E ele começa a falar lá, ah, galera, então, vocês viram essa Red Bull aí na pista? Ela tá muito boa, né? Pô, eu tô surpreso essa Red Bull, eu acho que eles são o melhor carro. Cara, esse motor Red Bull tá muito bom. Eu tô surpreso com esse motor. Como que esse motor tá tão bom assim? Tô com medo, acho que a Red Bull vai dominar a temporada, hein? Toto Wolff achando que todos nós somos crianças de 5 anos e vamos acreditar nesse jogo político, mas ele tem que fazer o papel dele ainda assim, né? Como todo político que vai nas eleições e fala que vai resolver todos os problemas para ganhar o seu voto. Então assim, o Toto Wolff fez o papel dele, obviamente, que é chegar na imprensa e começar a falar, não, galera, olha esse motor da Red Bull, pelo amor de Deus, olha esse motor da Red Bull, gente. Olha como tá bom esse motor da Red Bull, não tem comparação, vai destruir a temporada. No qual a Red Bull prontamente, aí vou pegar falas de várias pessoas, né, vai ter fala do Verstappen, fala do Laurent Mekies, vai ter fala de todo mundo ali da Red Bull, respondeu essas acusações, indo falando coisas como... Galera, a Mercedes tá falando isso, obviamente, pra tirar a atenção deles, né? Porque eles têm o melhor motor. Eu acho que foi o Verstappen, inclusive, que vira e fala... Mano, eu não vou nem responder isso. Só espera a Austrália que vocês vão ver eles abrindo meio segundo de todo mundo na reta, tá ligado? Ele fala uma parada assim. Então, assim, a Red Bull já chega e já fala... A Mercedes, obviamente, tá mentindo. Eles estão inventando toda essa história pra tirar o foco deles, jogar o holofote em nós, pra ver se consegue pressionar pra não haver mudança, pra pessoal tentar, tipo... comprar essa ideia de que o nosso motor tá bom mesmo e tentar desviar a atenção de que o motor Mercedes é o melhor, o que
provavelmente não vai funcionar, né? Mas por que a Red Bull? Claro que tem essa rivalidade, como eu falei, mas por que eles escolheram a Red Bull? E tem um motivo para eles terem escolhido a Red Bull em particular. Tem aqui o comentário do Sudário, né, falando aqui. Se até a Red Bull desistiu da neutralidade e decidiu protestar contra o motor Mercedes, isso quer dizer que há algo extremamente diferente nele. Agora temos a possibilidade real da FIA banir a brecha antes da metade da temporada. E tá aqui, o Sudário ele resumiu muito bem. O fato é, nessa questão da brecha da Mercedes, nessa questão do truque que eles descobriram, tinha uma guerra nos bastidores. Por quê? Você tinha as 4 equipes Mercedes, né? As 4 equipes Mercedes a favor de manter o motor do jeito que tá. E daí o que acontecia? Você tinha as 2 equipes da Red Bull neutras. Por quê? Porque as 2 equipes da Red Bull também tinham um motor Red Bull que tinha o suposto truque. Aí você tinha 4, 6, né? Sobram 5 equipes. As outras 5 equipes estavam pressionando ali pra mexer no motor Mercedes. Só que aí você tinha 4 contra mexer, 5 a favor de mexer e 2 que estavam neutras ali. Daí no final das contas, por estarem neutras, elas estavam concordando em não mexer na regra. Essa é a verdade. Então você tava um peso ali de 6 a 5 pra não fazer nada. O problema foi, nas últimas semanas, saíram alguns rumores de que o pessoal da Red Bull olhou pro motor deles, pegou informações, de alguma forma conseguiu informações no motor Mercedes, e eles ficaram tipo, putz galera, a gente não conseguiu replicar nem metade do que a Mercedes fez. Tipo, o truque a gente conseguiu fazer, mas o que a Mercedes fez é muito melhor que o nosso. Então assim, a gente tava neutro porque a gente tava querendo ver como ia desenrolar essa história. Mas aí a gente descobriu que o nosso motor é pior que o motor da Mercedes por muito. Não por, tipo, a gente achava que eles estavam só um pouquinho na frente, mas eles estão muito na nossa frente também. Então vamos pro outro lado aqui e falar, não, tem que banir esse motor Mercedes mesmo, tá errado, isso tá errado essa brincadeira. Aí a Mercedes obviamente sentiu isso. E eles foram, nossa, eu perdi acho que metade do vídeo só explicando a treta, né, pra poder chegar no ponto final. E aí gerou toda essa história, toda essa acusação por parte da Mercedes. Eles escolheram aí a Red Bull, falaram, ó, a Red Bull, hein, ó, o James Hunt foi contratado pela Mercedes, a culpa é da Red Bull, bane eles, bane a Red Bull, não nós, bane eles. E, cara, é isso, né, a treta voltou, esses testes aí serviram pra reacender as chamas, mas obviamente o motor Mercedes ainda é o melhor. E sim, como o Sudário disse, com a Red Bull entrando no time dos que estão protestando contra a Mercedes, eu acredito sim que até o final da temporada a gente vai ter alguma coisa. Eu acho que a FIA, a Fórmula 1, vou esperar ainda até a Austrália para ter certeza de quão grande é essa vantagem que a Mercedes tem na questão dos motores, pelo menos, para realmente tomar alguma decisão, mas muito provavelmente eu acredito que sim. Antes do final da temporada a gente vai ter uma mudança. Não vai ser no começo, porque é muito em cima, e você estaria, tipo, também dando um tiro em todas as equipes Mercedes, estaria matando elas pra temporada, o que, querendo ou não, já disse minha opinião aqui, é uma injustiça gigantesca. Você escreveu um regulamento e as equipes descobriram uma forma de, dentro desse regulamento, construir um carro legal. Você pode falar que eles estão quebrando o regulamento, você pode falar o que você quiser. Não estão, né? Eles não estão quebrando. Se eles estivessem quebrando o regulamento, eles teriam sido pegos porque a FIA já fez os testes. Assim, o regulamento está escrito, infelizmente, ou felizmente, se você for torcedor da Mercedes, eu falo pela questão da competitividade, né? Mas ele está escrito que quando nós medirmos, e vai ser no frio, tem que estar 16/1. Tá escrito isso. Então, assim, dentro do regulamento, tá certo. Porque teve gente que já fez a comparação de, se você dirige bêbado e não é pego, você então também tá dentro do regulamento, tá dentro da lei. Não, porque a lei brasileira, por exemplo, né, não sei como é em outros países, não vou falar pelos outros países lusófonos que assistem o clube, mas no Brasil a lei fala, você não pode dirigir bêbado. Tipo, se você for pego, você vai ser punido. Se você não for pego, você se livra disso. Mas você não pode dirigir bêbado. No regulamento da FIA não está escrito. Exatamente, está mal escrito o regulamento da FIA. Esse é o ponto. Não está escrito que a taxa tem que estar 16/1 também enquanto tá quente. Tá escrito que eles têm que estar 16/1 na hora da medição, que quando tá frio. E se só está escrito isso, a Mercedes não está quebrando nenhuma regra. Porque na hora da medição, que é quando tem que estar 16/1, ele tá 16/1. Então assim, é por esse simples motivo que não é ilegal. Ele está realmente sendo uma brecha no regulamento. Simples. Então, temos que ver, mas esse Bahrein aqui, esses testes no Bahrein já comprovam pra nós que há uma treta ali novamente entre as duas equipes e vai continuar tendo, evidentemente, mas que a Mercedes sim tem o melhor carro e que provavelmente vai ter um banimento relacionado ao motor Mercedes também. Ainda falando da Red Bull, mas daí já começando a incluir a questão da Ferrari, uma coisa que a Red Bull surpreendeu muito positivamente e que foi o alerta vermelho pra gente começar a perceber talvez problemas da Ferrari, é a questão do downshifting, né? Que é a questão de que
Assim, um dos grandes pontos desses carros é que você precisa economizar bateria de qualquer forma. Você teve até a fala do Alonso, que saiu hoje, né, dele falando, a gente tá fazendo a curva 12 lá do Bahrein 50 km mais lento do que no ano passado, 60 km mais lento do que no ano passado, porque a gente tem que ficar voltando pras marchas mais baixas, a gente tem que ficar perdendo essa velocidade para poder acumular bateria para usar na reta. Então assim, o downshift, você conseguir fazer isso muito bem e ter um motor que consiga fazer isso muito bem, vai ser um fator muito importante nesse regulamento. Você ficar voltando para primeiro. O Lewis, ele falou disso também no primeiro dia do Bahrein, né? Depois que ele fala que, cara, é muito chato você ter que ficar voltando para primeira toda hora, etc. Então, com os testes que a gente teve no Bahrein, uma coisa que ficou muito notável é como a Red Bull é muito boa nesse quesito. Principalmente quando o Verstappen estava fazendo os testes, mas com o radiário o pessoal também percebeu que estava indo muito bem. A Red Bull provavelmente percebeu a importância desse downshifting muito antes das suas outras rivais, incluindo ali Mercedes. Daí é isso que a Mercedes também está usando como base para fazer as acusações. Mas eles perceberam isso muito antes. Então a Mercedes está conseguindo acumular bateria com muito mais efetividade, está conseguindo beneficiar os seus pilotos nesse quesito com muito mais efetividade que os seus rivais. E outras equipes, ao perceberem que a Red Bull estava fazendo isso, começaram a fazer isso nos testes agora também no Bahrein. Duas equipes, porém, se mostraram com muita dificuldade nessa questão. Uma delas, a Ferrari. A Ferrari tinha sim suas positividades, e depois dos testes de Barcelona eu falei muito bem, né? Eu falei muito bem dos motores Ferrari, que eles pareciam estar muito bem, que eles pareciam estar confiáveis, e eles continuam parecendo isso. Apesar de ter tido problemas nesse último dia, com o Lewis parando, faltando acho que 10 minutos pro fim da sessão, o carro tá bem confiável ainda assim. O grande problema é, a Ferrari teve muita dificuldade em conseguir fazer isso. Inclusive o Lewis, a crítica do Lewis vem em cima disso, porque o carro da Ferrari parece que não consegue fazer isso, não consegue fazer esse downshifting muito bem como os seus concorrentes, como a Mercedes, como a Red Bull. A Honda bem certa, né? Porque a Honda parece estar ruim em tudo, então não dá nem pra comparar. Só que a outra equipe que também tá tendo dificuldades nisso é a Audi. Alguns portais falaram que nos testes que os pilotos da Audi tentaram fazer, tanto o Gabriel quanto o Nico, apesar do Nico ter conseguido fazer com um pouco mais de efetividade, aí entra a questão da experiência dele também, mas ainda assim, ter tido muita dificuldade é a questão do downshift no carro da Audi. O Bortoleto e o Nico tiveram dificuldades. O carro estava espalhando muito quando eles tentavam fazer isso. Eles perdiam muito controle de tração quando tentavam fazer isso. Então é algo que a Audi vai ter que correr atrás também. Mas a Ferrari já começa ali a perder uns pontinhos, né? A gente falava em Barcelona, a Ferrari parece muito bem, o motor já tá muito bem e já começa a aparecer um probleminha. Não que vai ser algo horrível, tenebroso, fim do mundo pra Ferrari, mas já começam a aparecer alguns problemas para a Ferrari. E tem um comentário da Marina, e muita gente comentou isso, mas eu peguei esse aqui para exemplificar. A Ferrari tá trabalhando quieta com um motor que não deu problema. Se fizerem o básico, podem brigar pelo título. Brigar pelo título é muito forte, porque, de novo, eu acho muito difícil qualquer equipe que não tem um motor Mercedes, pelo menos enquanto a brecha perdurar, não disputar esse título. Eu acho que é impossível. No máximo a Red Bull, que também descobriu ela, mas não com tanta efetividade quanto a Mercedes. A Ferrari, mantém o meu ponto, é uma equipe que entra nessa temporada para fazer o arroz com feijão, para ser um carro pelo menos estável, um carro confiável para os seus pilotos. Só que aí aparece um primeiro problema. Vai jogar eles pro fundo do pelotão? Significa que a Ferrari tá uma bomba horrível, uma merda? Não, não significa isso. Significa que começa a aparecer esses problemas que o motor Mercedes não tem, mas não consegue replicar com tanta efetividade daí como o motor da Red Bull, e que a Red Bull parece que pegou a ponta dessa tecnologia que eles colocam no motor. O fato é que a Ferrari já se sabia que o motor Ferrari não seria tão bom quanto seus dois principais rivais. Só que nos testes de Barcelona deu uma iludida. E agora começam a aparecer esses primeiros problemas. A gente tem que ver, vamos ver a segunda semana de testes no Bahrein, ver se eles conseguem trazer alguma atualização, mexer em alguma coisa no carro. Muitas equipes trouxeram atualizações, a própria Audi trouxe atualização, né? Uma atualização bem ousada ali no sidepod, mudou completamente o conceito do sidepod deles. Mas, ao que tudo indica, parece que realmente a Ferrari apresentou o seu primeiro problema e algo que eles estão sim um pouco atrás do resto, que é exatamente a questão do downshifting para conseguir acumular energia. Bom, tem alguns outros pontos para conversar ainda. A Audi, como eu falei, ela é um carro ainda cheio de problemas, a gente viu isso em Barcelona. Agora, no Bahrein já foi um pouco melhor, você já conseguiu botar mais voltas, mas o carro ainda claramente tem os seus problemas. O Bortoleto teve muitas dificuldades, ele falou abertamente, também assim como o Max, que não gostou muito da situação, tá tendo que aprender muita coisa nova, especialmente a questão da largada, ele reclamou bastante.
que é... O Bortoleto já tinha uma certa dificuldade com largadas, né? Largadas já era um dos pontos fracos dele em 2025, e essa nova largada tá muito mais complicada ali. Os pilotos têm que ficar 10 segundos acumulando ali um boost, uma bateria, me fugiu a palavra que eles estão usando. Tem uma palavra certinha que eles estavam usando porque eles tinham que acumular, pra daí poder fazer o procedimento de 5 segundos de largada. É um procedimento muito louco. Talvez a largada até demore um pouco mais na Fórmula 1 de 2026, né? O procedimento de largada demore um pouco mais para as luzes começarem a se acender e se apagar eventualmente, para dar tempo dos pilotos conseguirem carregar o carro. Então, o Bortoleto já não gostou muito, o Verstappen foi bem público, ele falou que esses carros são anti-corrida, que eles são uma Fórmula E com esteroides, daí gerou a fala do Lando Norris, que falou que se o Max Verstappen quiser se aposentar, ele pode se aposentar. Já trazendo ali, né, mais uma treta ali, o Lando Norris sendo marrento como ele costuma ser, né, não tô aqui pra julgar nem a fala do Max nem a fala do Lando Norris, não é meu papel fazer isso, meu papel é só comentar aqui. Mas eu acho que ele foi marrento e desnecessário. Essa é a verdade. Eu achei desnecessário essa fala dele, agora eu tô julgando mesmo. Eu achei desnecessário. O resto eu concordo com tudo. Que ele fala, pô, a gente ganha muito dinheiro, nosso trabalho é sentar no carro e pilotar. E concordo plenamente, Norris. O trabalho do piloto é sentar no carro e pilotar o que derem pra ele pilotar. E é isso que ele tem que fazer. Mas você pode publicamente reclamar. Eu vou ter minhas opiniões. Ainda mais porque se o Verstappen falou, é uma Fórmula E com esteroides... Eu não acho isso necessariamente ruim, porque as corridas da Fórmula E são muito boas. Então, se estiver indo pro lado das corridas da Fórmula E, eu não acho isso nem um pouco ruim, tá? As corridas da Fórmula E são genuinamente muito boas. Então, se for algo parecido com isso, se forem corridas boas, pode ser uma Fórmula E com esteroides que eu tô feliz. O importante pra mim é que as corridas sejam muito boas. Mas o fato é que a Audi, sim, eu fiz toda essa volta e tô falando da Audi. O fato é que sim, a Audi... apresentou mais, foi mais consistente, evidentemente, mas ainda assim apresentou seus problemas. Claramente a Audi não chega pra brigar lá na frente, vai brigar do meio pra trás do pelotão, primeiro ano, a expectativa já não era das maiores, você esperava que fosse um pouco melhor, claro, que brigasse ali talvez no meio do pelotão, não que fosse ficar no fundo assim, mas vai ser provavelmente uma equipe meio fundo de pelotão, ao que tudo indica, né, os motores ainda tá muito atrás em vários quesitos, o carro parece, assim, já apesar de já estar mais confiável agora no Bahrein, ainda tem seus problemas, então é pra tomar esse certo cuidado. Enquanto outras equipes que usam o motor Ferrari vão ter os mesmos problemas do motor Ferrari, isso é evidente, né? O mesmo motor, Cadillac e Haas. A Haas até pareceu muito bem nos testes, a Haas parece que conseguiu se encaixar muito bem, parece que vai ser uma equipe ali meio de pelotão mesmo, assim, meio pra cima, pode surpreender uma corridinha ou outra. Foram bons testes, sólidos por parte da Haas, a Cadillac... Foi a Cadillac, né? A Cadillac tá aí pra brincar. O Sérgio Pérez também reclamou dos carros. Ele também foi a público reclamar, falar que não tá gostando muito dos carros. A maioria dos pilotos que estão reclamando são os que estão há mais tempo na Fórmula 1, né? Os que estão mais novos não estão falando tanto, se bem que o Bortoleto até reclamou, mas... a maioria dos pilotos que estão reclamando dos carros são da geração mais antiga. O fato é que a Cadillac tá aí... Tipo assim, o primeiro ano da Cadillac é o que eu falei, cara... Se eles completarem a Austrália, já é pra soltar fogo de artifício, pra fazer festa de comemoração. O objetivo da Cadillac em 2026 é correr, ponto. Ah, mas se você diz correr, disputar... Não é disputar ponto, é correr. É dar 56 voltas na Austrália, depois dar 56 voltas no Bahrein, que é 56 voltas também depois, eu não lembro quantas voltas são no Japão. A China é 52, se não me engano. É fazer as voltas, é completar as voltas, entendeu? Se levar uma volta é um pouco menos. Mas esse é o objetivo da Cadillac, eles estão fazendo isso ao pé da letra. E uma equipe que eu não podia deixar de falar também, como eu trouxe aqui o Jamezinho da Fórmula 1, Williams levou o carro do Bahrein com o intuito de desenvolver o carisma mesmo. Exatamente, o Williams veio pro Bahrein para farmar o carisma que eles perderam em Barcelona, sabe? Toda a aura que o James Vowles estava construindo em 2025, que jogou fora depois de perder os testes em Barcelona. Agora ele vem no Bahrein e coloca aquele visorzinho de olhinho lá só pra falar, olha como a gente é legal. Esqueçam dos nossos problemas, por favor. Mas o fato é que o carro foi pra pista, conseguiu dar suas voltas, conseguiu concluir muitos programas, deu bastante volta. Teve problemas também, não foi uma equipe que não teve problemas. O fato é que eles trouxeram algumas atualizações do carro que eles tinham terminado e ele ficou um pouco mais pesado. O James Vowles admitiu que o carro está um pouco acima do peso. A ficha oficial que tinha sido divulgada pelo James Vowles, o carro estava... acho que 4 quilos a mais, e ao que tudo indica, com as novas atualizações, ele ficou um pouco mais pesado. Isso admitido pelo próprio James Vowles, que ele ficou mais pesado, mas que ele não tá tão preocupado que eles conseguem mexer e tirar peso até a Austrália, mesmo já considerando as novas atualizações que vão chegar até a Austrália, evidentemente. Então assim, considerando que foi o primeiro teste da Williams, foram bons testes, fizeram o que precisavam fazer, e
É isso, assim, não tem muito o que comentar, porque a Williams ainda é uma grande incógnita. A gente não tem muito esse benchmark, né, pra comparar, porque eles não fizeram o primeiro teste. Mas, agora, a Williams tá na pista, finalmente, a gente pode falar um pouco mais sobre ela nos próximos testes que vão acontecer no Bahrein, pra gente ter alguma certeza maior sobre tudo. Mas aí tá tudo que a gente pôde observar na segunda semana de testes, dessa vez no GP do Bahrein, em 2026. No caso, não no GP, né? No caso, na pista do Bahrein. Eu quero saber a sua opinião. Não esquece de deixar ela aí na caixa de comentários. Se você gostou, não gostou, concorda, discorda, o que você tem a dizer. Eu sempre quero saber a sua opinião sobre o que a gente conversa aqui. Lembrando também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.